Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar do Instituto da Detração Penal, previsto no artigo 42 do Código Penal. O que é a detração penal? A detração é o desconto na pena a ser executada ou na medida de segurança, se for o caso, do tempo em que o apenado ficou preso, seja em decorrência de uma prisão cautelar, uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, ou de prisão administrativa, ou ainda tempo de uma internação provisória em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico. Isso está previsto dessa forma no artigo 42 do Código Penal. Então, daquilo que deva ser o quantum de pena da condenação, abate-se para fins de execução aquilo que foi desde antes já, entre aspas, cumprido a título de prisão cautelar, de prisão administrativa ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, por exemplo, uma pessoa ela é condenada a 8 anos e meio de reclusão, mas ela tinha ficado 1 ano presa em prisão preventiva antes da condenação, então abate-se esse 1 ano daqueles 8 anos e meio e ela deverá cumprir apenas então mais 7 anos e meio, porque 1 ano já vai ser considerado para este fim executório aquilo que ela havia cumprido a título de prisão cautelar. Isso é a detração, é esse instituto que permite detrair, que permite subtrair esse quantum de prisão cautelar daquilo que vier a ser a condenação. Algumas questões específicas que particularmente considero relevantes, mais relevantes, em relação ao Instituto da Detração. Primeira delas, que é a questão do nexo processual. Então, a regra é a seguinte: em princípio, é necessário o nexo processual. E o que significa o nexo processual? Que o desconto deve ocorrer em relação a processo no qual a prisão cautelar tenha sido levada a efeito. Então, é para a condenação naquele mesmo processo em que o sujeito ficou preso cautelarmente, é que ele pode aproveitar, como regra, que ele pode aproveitar para fins de detração o tempo de prisão cautelar. Em princípio, não haveria possibilidade de ele ficar preso cautelarmente em um processo e depois aproveitar essa prisão cautelar de um processo para operar a detração numa condenação à vida em outro processo. Mas isso tem uma exceção que a gente vai ver na sequência. Então, a regra, o aspecto normal, é que deva haver o nexo processual. A detração se dá pela condenação à vida no mesmo processo em que houve a prisão cautelar. Quando é que podemos excepcionar esta regra? Quando, na verdade, houver uma prisão cautelar em determinado processo, e aí, neste processo, o sujeito depois vem a ser absolvido. Ele poderá aproveitar a prisão cautelar à vida neste processo, então, para fatos que tenham acontecido antes do trânsito em julgado da sua absolvição neste processo. E aí mesmo que sejam fatos relacionados a outros processos. Então, a desconexão processual, neste caso, ela se dá em relação a fatos ocorridos antes da absolvição, no processo em que houve a cautelar, transitar em julgado. Eu até escrevi um pequeno trecho para ficar bem explicado para todos.
Se em um processo A o agente teve prisão cautelar e depois foi absolvido, a detração pode ocorrer para fatos ocorridos antes dessa absolvição, mesmo que tratados em outro processo. Porém, se praticar novo crime após a absolvição no processo A, para este novo fato, o tempo de cautelar havido no processo A não poderá ser aproveitado. E o raciocínio, pessoal, o raciocínio é muito simples. Ninguém pode ficar com crédito de pena perante o Estado, em face de uma absolvição em processo no qual haja sido decretada uma cautelar, sendo que essa absolvição neste processo ocorreu, evidentemente, depois da cautelar. Então não há possibilidade de a pessoa ter um crédito. O sujeito ficou, por exemplo, 3 meses numa prisão preventiva e foi absolvido. Ele não tem o direito de, por conta desses 3 meses depois da absolvição, ir lá e praticar uma lesão corporal em alguém. Esse direito de você compensar aquilo que houve em relação a uma prisão cautelar para um crime futuro, um crime posterior ao trânsito em julgado da absolvição, neste mesmo processo da cautelar, essa hipótese ela não é viável. Então, a quebra do nexo processual ela só é possível se houver condenação por um crime que tenha acontecido antes da absolvição com trânsito em julgado naquele processo em que houve a cautelar. Fora isso, não caberá. Uma outra questão importante diz respeito à prisão civil e a correlação que se estabelece da prisão civil com o crime de abandono material lá do artigo 244 do Código Penal. Eu quero frisar isso porque, embora não seja unânime, aliás está longe de ser unânime, mas há entendimentos na doutrina de que o tempo de prisão civil, quer dizer, aquela prisão de natureza constritiva para forçar o sujeito a pagar os alimentos em atraso, há entendimento de que ele pode aproveitar esse tempo de prisão civil por débito alimentar para ser descontado da pena a executar por uma eventual condenação futura por crime de abandono material, desde que em decorrência do mesmo fato, ou seja, desde que essa prisão civil tenha como base aquela dívida alimentar que lá na área criminal deu origem a um processo crime por crime de abandono material, e nesse processo crime por crime de abandono material ele venha a ser condenado. Ele poderia, então, segundo parte da doutrina, descontar ou detrair desta condenação no crime aquilo que ele já ficou preso civilmente com base lá no decreto de prisão constritiva do juízo civil. Então, não é unânime, mas parte da doutrina, então, admite essa possibilidade. Uma outra questão que eu considero também ainda importante em relação à detração penal diz respeito ao artigo 8º do Código Penal. O artigo 8º do Código Penal, em linhas gerais, ele diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena a ser cumprida no Brasil. Mas, na verdade, embora o Código Penal utilize a expressão atenua, atenuar, na verdade ali não temos uma atenuante. O que temos ali é uma causa de detração. A pena cumprida no estrangeiro ela não vai impactar na segunda fase da dosimetria da pena. Ela vai, na verdade, ter que ser integralmente descontada da pena a ser cumprida no Brasil, se ela for igual ou se ela for menor. Se ela for maior, ela vai gerar o cumprimento da pena no Brasil, mas se ela for igual ou menor, ela tem que, especialmente menor, ela tem que ser detraída da pena a ser cumprida no Brasil na sua integralidade. Então, é uma causa, é uma hipótese de detração, embora o legislador, no artigo 8º, erroneamente, utilize ali a palavra atenua, né? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena cumprida no Brasil. Na verdade, a pena cumprida no estrangeiro, ela detrai-se
da pena a ser cumprida no Brasil, desde que, evidentemente, seja pelo mesmo fato. E, por último, o tempo de detração deve ser considerado na decisão condenatória para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Isso com base no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, do CPP. O que significa isso? Significa que o sujeito, então, uma vez condenado e fixada a sua pena, para o juiz fixar o regime inicial de cumprimento de pena, ele já tem que, na própria sentença, abater, para fins de fixação do regime inicial, aquele tempo de prisão cautelar que o sujeito cumpriu no curso do processo criminal. Então, por exemplo, imaginemos que o sujeito, voltemos àquele exemplo inicial, o sujeito foi condenado a uma pena de reclusão de 8 anos e meio, mas tinha ficado em prisão preventiva durante 1 ano antes da sentença criminal. Então, na verdade, ao invés de fixar um regime inicial fechado, o juiz pode abater esse tempo de prisão cautelar, detrair esse tempo de prisão cautelar, o que reduziria então a pena a ser executada para 7 anos e meio, e a partir daí fixar o regime semiaberto. A condenação é por 8 anos e meio, mas com a detração operando efeito já na sentença, pode dar ensejo a um regime inicial de cumprimento mais brando do que aquele regime originário previsto lá no artigo 33 do Código Penal. Esse é o exemplo, né? 8 anos e meio, a rigor, daria direito a iniciar a pena, teria a obrigação de iniciar a pena, sendo reclusão, em regime fechado. Porém, se abater esse 1 ano da prisão cautelar, caindo então o remanescente executável após a sentença para 7 anos e meio, o juiz já pode então fixar diretamente o regime semiaberto na própria sentença. Tá? Essa é a regra do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Estas são, meus caros, as principais observações a respeito do Instituto da Detração Penal. Um abraço e até o próximo vídeo.